Olá! Seja bem-vindo à Maratona PF-PRF. Serão 9 dias de aulões totalmente gratuitos para você aprender com o nosso time de professores. O Logos Concursos está há 23 anos trabalhando intensamente pelo sucesso de seus alunos. E para você que também deseja se tornar um servidor público federal, nós preparamos 30% de desconto no nosso curso online. Na descrição aqui embaixo você encontra todos os links, o do desconto e o do material de apoio. Vamos juntos maratonar esse aulão. Hoje é dia de matemática e raciocínio lógico com o professor Fabrício. Bons estudos! Olá pessoal, eu sou o Fabrício Acauí, professor de matemática e de raciocínio lógico. Hoje eu estou aqui para a gente poder fazer um aulão para PF, PRF, onde eu selecionei aqui algumas questões de provas anteriores, desses dois concursos para a gente resolver, e eu espero que possa ajudar você aí nesse processo, nessa caminhada de preparo para essa prova, tá bom? Então acompanhe comigo aqui a primeira questão. Nós temos assim: julgue os itens considerando a proposição P a seguir. Aí a proposição P: o bom jornalista não faz reportagem em benefício próprio, nem deixa de fazer aquela que prejudique seus interesses. E aí nós temos que julgar o item 1, que diz assim: a negação da proposição P está corretamente expressa por: se o bom jornalista não faz reportagem em benefício próprio, então ele deixa de fazer aquela reportagem que prejudica seus interesses. Bom, para a gente começar, como você está se preparando para um concurso e já está no aulão, significa que você já deve ter passado pela matéria de lógica, de raciocínio lógico. O que nós temos aqui? A proposição P que ele me dá aqui: o bom jornalista não faz reportagem em benefício próprio, nem deixa de fazer aquela que prejudique seus interesses. Eu vou usar uma linguagem simbólica para você perceber aqui. Nós temos aqui: o bom jornalista não faz reportagem em benefício próprio. Eu vou representar essa primeira parte aqui, por P, ok? Um P minúsculo, uma proposição simples, porque a minha P original que ele me deu é uma proposição composta. Ela é formada por duas proposições simples, nesse caso aqui. Aqui nós temos o nem. Esse nem, ele traz a ideia do conectivo lógico e, que é uma conjunção. E a segunda parte: deixa de fazer aquela, o bom jornalista deixa de fazer aquela que prejudique seus interesses. Eu vou representar isso aqui por quê? Então, na verdade, o que nós temos como proposição P maiúsculo é a minha P e Q. Então, simbolicamente, P e Q. Tá legal? Muito bem. Como ele pede a negação dessa proposição P maiúsculo, eu estou negando um P e Q. Sabemos do raciocínio lógico que a negação de P e Q é a não P ou não Q. A negação de um E vira ou, negando as duas proposições. Então é como se você fizesse uma distributiva da negação e o E, quando você nega o conectivo E, ele vira um ou. Então fica não P ou não Q. Mas perceba que ele fala que a negação da minha proposição original, que é essa grandona falando sobre o jornalista, ela está na forma de uma condicional. Ele coloca: se o bom jornalista não faz reportagem em benefício próprio, então ele deixa de fazer aquela reportagem que prejudique seus interesses. Então, o que ele está colocando para mim é uma condicional. Só que você que já estudou raciocínio lógico, vou fazer um rascunho para a gente aqui, para você perceber, é o seguinte: o que nós temos? Bom, sabemos que toda condicional, se P então Q, isso aqui é equivalente a não P ou Q. É um resultado que nós temos dentro do raciocínio lógico. Uma condicional é um equivalente a uma disjunção, que é um ou, negando o antecedente e mantendo o consequente. Não P ou Q. Ok? Se P então Q equivale a não P ou Q. O que nós temos aqui? Eu tenho esta disjunção. Compare com esta disjunção que está aqui, ok?
Essa disjunção, ela vem de uma condicional, um se então. Mas como é que a gente faz quando tem uma condicional? Você nega o antecedente, olha daqui para cá, ó. Se P, então o quê? Isso vira não P, você nega o antecedente ou mantém o consequente. Então, eu nego o antecedente. Então, já que aqui eu tenho a não P, isso aqui, então, era para ser escrito como se P, então não Q. No antecedente entra a negação da primeira proposição. Então, veja, a não P ou Q virou se P, então não Q. Por quê? Porque quando eu tenho uma condicional, que é essa lógica que eu mostrei aqui, a condicional vira uma disjunção, negando o antecedente e mantendo o consequente. Essa condicional que está aqui, se eu fosse aplicar ela para ela virar uma disjunção, eu ia negar o antecedente, ela não P, ou manter o consequente, não Q. Então, aqui está a equivalência. Então, na verdade, eu posso falar que a negação da minha proposição P é equivalente a esta condicional que está representada aqui. Se P, então não Q. Ou seja, olha aqui em cima agora, mantém a minha P, então nega a minha Q. Como é que seria então, sem olhar para a frase do item 1? Seria mantendo a P, se o bom jornalista não faz reportagem em benefício próprio, então, olha, é exatamente o que está aqui, ó. Se o bom jornalista não faz reportagem em benefício próprio, então o que acontece com com a próxima proposição? Você nega ela, né? A negação da minha Q. Olha a minha Q, nega que o jornalista, ele está aqui, nem deixa de fazer. Quando você negar, significa o quê? Se ele nem deixa de fazer, significa que ele deixa de fazer aquela que prejudique os seus interesses, ou seja, ele deixa, ok? Então, quando você olha para o que nós vimos aqui, nós podemos concluir que o nosso item 1, ele está certo, o julgamento dele é que ele está certo. Então, realmente, quando eu nego essa proposição, que quando eu passo para a linguagem simbólica é um E, estou negando um E, ele vira um OU, mas como ele me deu no item 1 uma condicional, eu preciso de saber que existe uma relação entre uma condicional e uma disjunção. O que eu tive que fazer no nosso exercício 1 é de baixo para cima aqui, ó. É dado uma disjunção, voltar na condicional. De que forma? Nego a primeira, então mantenho a segunda. Foi o que nós fizemos, olha lá. Neguei a primeira, neguei o não P, vira P, então mantenho a segunda, que é o meu não Q. Portanto, o item 1, ele está certo. Tá bom? Esse foi o primeiro exercício que nós tivemos aí, que caiu até numa prova anterior. A seguir, nós temos a questão 2, escolhendo aleatoriamente uma linha da tabela verdade da proposição P lá de trás, a probabilidade de que todos os valores lógicos dessa linha sejam verdadeiros é superior a 1/3. Bom, se você parar para analisar, a minha proposição P maiúsculo, eu mostrei que ela simbolicamente está representada por P e Q. Aí você fala assim, mas lá na frase fala que o bom jornalista não faz reportagem em benefício próprio. Se eu quiser representar ela pelo fato de ter o não por não P, pode, não tem problema nenhum, tá bom? Logicamente você vai chegar no mesmo resultado. Então, eu representei a minha proposição original que ele me deu como P e Q, certo? Bom, tabela verdade do P e Q, tá? Quantas linhas na tabela nós temos? Bom, temos duas proposições, P e Q. Sabemos que o número de linhas de uma tabela é dado pela expressão 2 elevado a n, onde esse n, ele é o número de proposições simples que nós temos, ok? Como a minha proposição Pzão, P maiúsculo, é formada pela P e pela Q, são duas, então é 2 elevado ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. Então, a minha tabela verdade tem 4 linhas. Tanto que é assim que se você tiver aqui, ó, a P, a Q e a P e Q, as possibilidades são V, V, F, F, VF, VF. Essas são as possibilidades. Tabela do E, V e V dá V, V e F, 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 V, F, F, F dá F. Essa é a tabela, temos 4 linhas. O que ele está dizendo é a probabilidade de que todos os valores dessa linha sejam verdadeiros. Aqui.
probabilidade de que todos os valores sejam verdadeiros. Todos os valores são verdadeiros em um caso, num total de 4. Então, todos serem verdadeiros, a probabilidade é 1 em 4. 1 em 4, ele é superior, ou seja, 1/4 é maior do que 1/3? Não, 1/4 é menor do que 1/3. Então, a probabilidade não é superior a 1/3. Ela é inferior, portanto, o nosso item 2 ele está errado. Tá legal? Respondida, então, a questão número 2, tá bom? Você tem a oportunidade aí, se quiser voltar, para pegar a explicação novamente, tá? Vamos à questão número 3. Diz assim, a proposição P é logicamente equivalente à proposição não é verdade que o bom jornalista faz reportagem em benefício próprio ou que deixe de fazer aquela que prejudique seus interesses. Bom, você tem aquela proposição original, lembra da original, a minha P que ele me forneceu? Que fala, o bom jornalista não faz reportagem em benefício próprio, nem deixa de fazer aquela que prejudica os seus interesses, que eu representei por P e Q. Usamos esse raciocínio na 1, na 2 e estamos usando na 3, tá? Bom, o que nós temos aqui? Ele está dizendo que esta proposição que eu acabei de ler, representada por P e Q, é equivalente a essa proposição que ele está te dando aqui. Não é verdade que, aqui você tem que tomar muito cuidado, porque toda vez que a gente fala não é verdade que, não é verdade que, significa que você está negando tudo que vai ser falado daí para frente. Não é verdade que, aí eu vou abrir um parênteses aqui e vou representar simbolicamente a frase que ele me deu. Não é verdade que é uma negação de tudo que vai vir a partir de agora. Não é verdade que, neguei, que o bom jornalista faz reportagem em benefício próprio. Perceba que lá na nossa representação, essa P aqui, é o bom jornalista não faz reportagem. Como aqui ele me deu o bom jornalista não faz, o bom jornalista faz reportagem, e no original a minha P fala que não faz, é a negação da P. Então, simbolicamente, aqui está, não é verdade que o bom jornalista faz reportagem em benefício próprio, é isso aqui, é a negação da P, ou que deixa de fazer aquela que prejudique os seus interesses. Se você parar para analisar, lá na original, ele fala assim, nem deixa de fazer aquela que prejudique, ele não deixa de fazer aquela que prejudique. Aqui está falando que deixe de fazer, é a negação da minha que. Então, simbolicamente, é isso que está escrito nesta proposição da 3. Aqui de novo, não é verdade que o bom jornalista faz reportagem, está representado por não P, porque lá no original fala que o bom jornalista não faz reportagem, como aqui diz que ele faz, então é a negação da P, ou que deixe de fazer aquela que prejudique seus interesses. Lá no original está dizendo nem deixa de fazer, aqui está falando que ele deixa, então é a negação da Q, ok? Bom, aí nós vamos usar aquela ideia, né? Que nós temos a negação de um ou vira e, negando as duas. Então eu nego negação da negação de P, da P, negação da negação de Q, da Q. O que nós encontramos quando nós fizemos a negação dessa disjunção? Esse não é verdade que nós encontramos exatamente o que? A P e Q, que é a proposição original. Por isso, a proposição original P é logicamente equivalente. Isso está certo, correto. Então, o nosso julgamento é correto, o item 3, tá bom? Exercício 3, certo. Exercício número 4. Exercício 4 diz assim, a negação da proposição P está corretamente expressa por o bom jornalista faz reportagem em benefício próprio e deixa de fazer aquela que não prejudique seus interesses. Olha, o que nós temos que lembrar? Você está negando, lembra que a nossa proposição é uma conjunção, P e Q? Como você está fazendo a negação da proposição, você vai fazer a negação do P e Q.
Quando você nega P e Q, isso é equivalente a não P ou não Q. Negou um E, vira ou. Tá legal? Então fica não P ou não Q. Muito bem. Feito isso, dá uma olhadinha para o que nós temos no enunciado. O bom jornalista faz reportagem em benefício próprio, então isso aqui acaba sendo a não P, porque a minha P fala que ele não faz, beleza, não P. E aqui está o problema, aqui coloco um E, só que quando você está negando a proposição P, já que ela é uma conjunção, você está negando um E, e quando você nega um E, não permanece E, permanece, ou melhor, vira ou. E o deixa de fazer aquela que não prejudique é a negação da Q. Então a negação das proposições está certa, mas quando você nega o E, era para estar um ou e ele colocou um E, portanto o julgamento é errado. Tá bom? Essa então foram as 4 primeiras questões que estão uma ligada a outra, né? Então todas elas interligadas entre si, relacionado àquele enunciado que nós vimos, tá bom? Resolvido aí as 4 primeiras. Vamos para mais uma questão que caiu em provas anteriores. Diz assim: as proposições P, Q e R a seguir refere-se a um ilícito penal envolvendo João, Carlos, Paulo e Maria. Proposição P, João e Carlos não são culpados. Proposição Q, Paulo não é mentiroso. R, Maria é inocente. Considerando que esse tio X representa a negação da proposição X, julgue os itens a seguir. Item 5. Se as 3 proposições P, Q e R forem falsas, então pelo menos 2 das pessoas envolvidas no ilícito penal serão culpadas. Ok? Então ele está dizendo o seguinte: as 3 proposições aqui em cima são falsas. Então quando eu olho para essa proposição P, o valor lógico dela é falso, o valor lógico da Q é F e o valor lógico da R também é F. Bom, vamos começar pela Maria. Se a R é falsa, a R diz que Maria é inocente, e isso é falso. Então, se é falso que a Maria é inocente, isso significa, pelos nossos dados, que a Maria não é inocente, ou seja, Maria é culpada. Então, já temos uma pessoa culpada. O que ele está dizendo é que pelo menos, no mínimo, 2 vão ser culpadas. Já temos a Maria. Proposição Q, Paulo não é mentiroso. Bom, é falso que Paulo não é mentiroso, né? É mentira que o Paulo não é. Então significa que o Paulo é mentiroso, ok? Mas isso não nos ajuda em nada, não nos ajuda a saber se ele é culpado ou não. Então, a informação, por enquanto, não nos ajuda com relação a saber se o Paulo é inocente ou não. A proposição P, ela é falsa. É falsa, é mentira que o João e o Carlos não são culpados. Não é verdade que o João e o Carlos não são culpados. Então, significa o quê? Cuidado, que você está negando um E, né? João não é culpado e Carlos não é culpado. Então, isso significa o quê? Que o João é culpado, ou o Carlos é culpado. É isso que, logicamente, nós ganhamos, né? Estou negando que o João e o Carlos são culpados. Então, isso significa que o João não é, ou o Carlos, ou melhor, o João é culpado ou o Carlos é culpado. Então, quando você vai olhar para esse item 5, você percebe o seguinte: eu já tenho que a Maria é culpada e já tenho que o João ou o Carlos vai ser. Pode até ser os 2, mas pelo menos um vai ser. Como pelo menos um vai ser, mais a Maria que é, nós temos pelo menos 2 culpados. Portanto, o nosso item 5, ele está certo, ok? Julgamento dele, ele é certo, está correto isso, tá bom? Essa foi a nossa número 5. Vamos à questão número 6. Diz assim: a proposição, se Paulo é mentiroso, então Maria é culpada, pode ser representada simbolicamente por
não que, se, somente se, não erre. Bom, independente do não que e do não erre, já dá para saber que o nosso julgamento do item 6 é que ele está errado. Por quê? Porque você vai representar simbolicamente uma condicional. Um se, então. Um se, então, não pode ser uma seta orientada nos dois sentidos. Não é um se e somente se. O que nós temos aqui é um se e somente se. Portanto, isso está errado. Tá bom? Questão 6, direta, errado. A simbologia ali, o conectivo lógico ali, era para ser uma condicional. Era para ser uma setinha orientada no sentido só, para a direita, se, então. Mas ele coloca um se, somente se. Tá? Então, isso acaba que está errado. Beleza? Vamos à nossa questão número 7. Essa questão número 7, ela diz assim: se ficar comprovado que apenas um dos 4 envolvidos no ilícito penal é culpado, então a proposição simbolizada por esta condicional aí será verdadeira. Ok? Prestem atenção nessa questão, porque o raciocínio que está por trás dela é muito interessante. Vou fazer questão de ler de novo. Se ficar comprovado que apenas um dos 4 envolvido no ilícito penal é culpado, se um dos 4, se for comprovado que apenas um dos 4 é culpado, então a proposição que está simbolizada por esta condicional, perceba que tem uma seta de condicional e tem uma disjunção. A condicional prevalece, né? O se então prevalece sobre o ou. Então eu olho esta proposição composta como sendo uma condicional, que o antecedente dela é o não P e o consequente é a disjunção não que ou R. Por isso que eu leio se não P, então não que ou R. Tá bom? Então, segundo o enunciado, se ficar comprovado que apenas um dos 4 é culpado, então a proposição que está simbolizada desta forma será verdadeira. Preste atenção. O que ele conclui, é só você perceber que ele fala de um se, então, onde ele está fazendo uma análise de uma condicional. Isso tudo aqui é uma condicional. E ele fala que essa condicional será verdadeira. Bom, o que você tem que perceber nesse exercício é que eu precisaria de analisar várias possibilidades, porque, veja bem, uma condicional, ela é verdadeira em 3 possibilidades. Lembra da tabela verdade do se P, então que? Vou colocar ela aqui, se P, então que? Nós tínhamos lá P, aqui, deixa eu colocar do lado de cá, se P, então que? Tínhamos VV, FF, VF, VF. Aí você faz, se V, então V, V. Se V, então F, F. Se F, então V, se F, então F, dá V. Na tabela verdade do se, então, só tem um caso que dá falso, quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Como ele está falando que essa proposição será verdadeira, eu tenho 3 possibilidades para analisar. Eu tenho 3 situações que geram uma condicional verdadeira. Então, o que eu precisaria de fazer? Ele fala, se ficar comprovado que apenas um dos 4, então eu vou ter que trabalhar as possibilidades com cada um desses 4 sendo culpado. Aí eu trabalho com o João sendo culpado. Aí eu tenho que fazer uma análise para ver se vai gerar um resultado verdadeiro. O Carlos sendo culpado, eu tenho que fazer outra análise para ver se o resultado vai ser verdadeiro. E assim sucessivamente. Bom, o que eu quero aqui que vocês percebam com isso? Que como aqui nós temos uma condicional no enunciado, se ficar comprovado que apenas um dos 4 é culpado, então a proposição que está aí é verdadeira. Você, que já estudou o raciocínio lógico, você sabe que dentro do raciocínio lógico, uma proposição se P, então que, ela é equivalente a se não que, então não P. É o que a gente chama de contrapositiva da condicional. Se P, então que, é equivalente a dizer que se não que, então não P. É uma equivalência lógica, né? Se você construir a tabela verdade da se P, então que, se não que, então não P, suas tabelas serão idênticas.
Tá bom? Então, nós temos essa equivalência. Então, o que eu quero que vocês percebam? Que ao invés de eu fazer esse exercício tão grande de analisar cada caso com um de cada vez como culpado e verificando se dá um resultado verdadeiro, eu vou usar a equivalência do enunciado. O que é equivalente disso daqui? Equivalente, então, é o seguinte: se essa proposição que está aqui, ao invés de ser verdadeira, se ela for falsa, se a minha se não P, então, não que eu é, se ela for falsa, então, o que vai acontecer aqui? Eu não vou ter essa ideia de que apenas um dos 4 vai ser culpado, então eu vou ter mais de um como sendo culpado. Então a lógica é, se ficar comprovado apenas um culpado, então a proposição que ele me deu é verdadeira. Mas isso equivale a afirmar que se essa proposição que ele me deu for falsa, é porque não vai ser verdade que apenas um vai ser culpado, e sim eu vou ter mais de um culpado. Então qual é a análise que eu vou fazer? Eu vou analisar a minha se não P, então não que ou R, eu vou analisar ela no caso dela sendo falsa e vou verificar se ao trabalhar com a hipótese dessa condicional sendo falsa, eu vou verificar se vai gerar para mim um resultado com mais de um culpado. Se, ao supor ela falsa, gerar um resultado com mais de uma das pessoas culpadas, é porque esta questão 7 é julgada de maneira certa. Ela está certa. Ela está certa quando? Quando acontece do jeito que ele me deu, se eu provo para você que apenas um é culpado. Essa proposição que ele me deu aí, condicional, verdadeira, beleza, é o que ele me deu, mas eu posso provar esse exercício por meio da equivalência desse enunciado, que é dizer que se a condicional dada for falsa, então eu vou ter mais de um como sendo culpado. Vamos ver se isso vai acontecer. Se acontecer, o julgamento é certo. Tá bom? Então vamos lá. E até porque, o que você tem que perceber? Analisar uma condicional sendo falsa é muito mais fácil do que analisá-la sendo verdadeira. Porque ela é verdadeira, existem 3 possibilidades. Para ela ser falsa, só tem uma. É o antecedente verdadeiro e o consequente falso. É o único caso na condicional que ela vai ser falsa. O que nós ganhamos aqui? Ora, a minha não P é verdadeira. Se a minha não P é verdadeira, porque o valor lógico da P tem que ser falso. O valor lógico da P precisa ser falso, porque quando eu faço a negação de falso, eu encontro o verdadeiro que eu preciso. Ok? Então, o que você precisa de perceber aí? O que você precisa de perceber? Quando eu encontro que o valor da minha P é falso, lembra qual era a sua proposição P? Vou até voltar aqui um pouquinho para você ver a P. A P aqui, ó. João e Carlos não são culpados. Isso precisa de ser falso. Não é verdade que o João e o Carlos não são. Então quer dizer que o João ou o Carlos são culpados. Nós até fizemos esse exercício. Ele está até indicado aqui, né? A negação, olha lá. João é culpado ou Carlos é culpado. Então, o que nós ganhamos aqui? Nós ganhamos que João ou Carlos são culpados. É isso que nós ganhamos aqui. Pelo menos um dos dois. Então, já tem um. Se eu conseguir mais um culpado, acabou o julgamento da 7, é certo. Agora, preste atenção numa coisa. Está vendo que eu tenho aqui uma disjunção no consequente e uma disjunção dando falsa? Tabela verdade do ou. Só tem um caso na tabela verdade do ou que dá falso. Quando as 2 proposições que o compõem são falsas. Então, com certeza, para isso aqui tudo ser falso, a R e a não que precisa de ser falsa. Ora, mas se a R for falsa, se o valor lógico da R for F, o que é a minha R? A minha R falava que a Maria... Vamos voltar? A F falava que Maria é inocente. É falso que a Maria é inocente. Então a Maria não é inocente. Então a Maria é culpada. Ganhamos com isso aqui, ó, que a Maria é culpada. Ou seja, ao supor a condicional que ele me deu falsa, gerou para mim que eu não tenho apenas um dos 4 culpados, eu tenho mais de um culpado. Logo, o julgamento que a gente faz da questão número 7 é que ela está certa.
Ok? Questão certo. A questão 7, certa. Nós temos mais de um como sendo culpado. Tá bom? Volta essa questão, pegue a explicação dela novamente, porque ela é uma questão muito interessante. Muito importante. Eu escolhi uma maneira de resolver que eu analiso uma condicional onde eu só tenho um caso na condicional que é falsa, quando o antecedente é verdadeiro e o consequente falso. Então, analisar uma condicional é mais fácil analisar a possibilidade dela ser falsa do que ela ser verdadeira, porque verdadeira eu tenho mais de uma possibilidade e falsa uma só. Então, eu usei uma equivalência do enunciado. É isso que eu espero que você enxergue na questão 7 e, por isso, você precisa até de voltar essa questão para pegar a explicação novamente. Tá bom? Essa é a vantagem de você fazer uma aula assim, sendo online. Você pode voltar e captar o exercício, apertar um pause enquanto eu falo uma coisa para ver se você entendeu, tá bom? Volta com bastante calma que eu acredito que você consiga acompanhar, tá bom? Questão número 8. A nossa questão número 8 diz assim, independentemente de quem seja culpado, esta proposição grandona que está aí será sempre verdadeira, isto é, será sempre uma tautologia. Não importa quem é culpado. Essa proposição, do jeito que ela está montada aí, ela é sempre uma tautologia. Ela encerra sempre resultado verdadeiro. Bom, você tem duas maneiras de fazer esse exercício. Ou você constrói essa tabela verdade que está aí, ok? Constrói a tabela verdade, você tem 3 proposições aí, a P, a Q e a R. Então, a sua tabela verdade teria 8 linhas para você fazer a análise toda. Constrói essa tabela verdade todinha aí, tá bom? E verifica se no resultado final desta condicional que está aí, ó, se ela vai dar sempre verdadeiro na última coluna da condicional. Se der sempre verdadeiro, ela é uma tautologia, porque tautologia é isso, né? É uma proposição composta que é sempre verdadeira, independente do valor lógico das proposições simples que a compõem. Então, é isso que ele está dizendo. Eu não vou adotar essa ideia, eu vou adotar a lógica do exercício anterior. Qual é a lógica? A lógica de eu usar uma equivalência. O que ele está falando? Independente de quem seja o culpado, essa proposição que está aí vai ser sempre verdadeira. Tá, então eu vou fazer o seguinte. Ele está falando que a proposição, do jeito que ele me deu, é sempre verdadeira. Isso é verdade ou não? Eu tenho que julgar. Então, o que eu vou fazer? Tá, sempre verdadeira, é o que ele falou. Tá, vamos supor que não seja verdadeira. Suponha que a minha, se P, então, não que, então, que, ou, aqui tem um colchete aberto, a não que, ou R, fecha o colchete e a chave. Então, tem uma condicional, então eu vou trabalhar com o seguinte, ele está dizendo que isso que eu acabei de escrever é sempre verdadeiro. O que eu vou fazer? Tá, suponha que não seja, suponha que seja F. Por quê? Mais uma vez, uma condicional para ser verdadeira, nós temos várias possibilidades para analisar. Então, eu vou supor que ela é falsa. Tá bom? Aí você fala assim, tá, mas você está supondo o contrário do que o enunciado falou. Beleza. Porque o enunciado está falando que ela é sempre verdadeira. Tá, eu vou supor que ela é falsa. Ao supor ela falsa, se no meio da minha argumentação gerar algum problema, é porque a minha suposição está equivocada. Então, a minha suposição de que ela é falsa estaria equivocada. Logo, ela realmente seria verdadeira. Está provado, o item estaria certo. Tá bom? Então, a lógica que eu estou usando é o que a gente chama até de redução por absurdo, redução ao absurdo. Né? Você quer provar um resultado, você nega ele. E ao negar, se gerar uma contradição, é porque a sua suposição de negar gerou a contradição. Ok? Então, eu vou supor que isso aqui seja falso. Ele está falando que é V, eu vou supor que é F. E olha o que vai acontecer na minha argumentação. Está vendo que isso aqui prevalece uma condicional? Para ser falsa, o meu antecedente tem que ser verdadeiro e o meu consequente tem que ser falso. É o único caso na condicional que dá falsa. Ok? Então vamos analisar aqui o seguinte, prestem atenção agora. Perceba que o consequente, que é isso tudo aqui, ó, isso tudo, tem que ser falso. Está vendo que só tem um ou lá de junção?
Quando que um ou dá falso? Quando todas são falsas. Se eu tiver ali uma verdadeira, verdadeiro ou qualquer outra coisa, verdadeiro ou falso, dá sempre verdadeiro. Então, como eu preciso que o consequente seja falso, então necessariamente, como aqui tem um ou, ó, esse cara que está aqui, que é o que, o valor lógico da minha que, ele precisa de ser falso para que eu tenha um resultado final falso. Mas não é só isso. Eu preciso que a minha R seja falsa. Eu preciso que o valor lógico da não que seja falsa. Ora, mas dá uma olhada para isso aqui. Como é que pode o valor lógico da que ser falsa e a sua negação também ser falsa? Como é que uma proposição e a sua negação podem ser ambas falsas ao mesmo tempo? Na verdade, isso aqui é uma contradição. Se uma proposição é verdadeira, a sua negação é falsa. Se a negação é verdadeira, a proposição é falsa. Eu não posso ter uma proposição falsa e a sua negação também falsa. Isso não faz sentido. Então, o que nós temos diante disso? Que quando eu suponho essa condicional original aqui sendo falsa, gera para mim a contradição de que eu preciso que aconteça a que falsa e a não que falsa, mas isso é contraditório. Se isso é contraditório, é porque essa suposição de que é falsa que gerou essa contradição. Logo, esta proposição toda que ele me deu, ela não pode ser falsa, porque se ela for falsa gera contradição, então no fundo é porque essa proposição ela é verdadeira, logo ela é uma tautologia. Então o nosso item 8, ele acaba sendo julgado como certo. Tá bom? Esse é um caminho que eu optei por resolver esse exercício, que é um caminho muito mais rápido, tá legal? Mas que exige, obviamente, prática. Esteja sempre a esse raciocínio, tá? De você negar, ele quer que você prove que é verdade. Suponha que não seja. Ao supor que não é, gerou contradição, é porque a sua suposição está errada, logo ela tem que ser verdadeira. Essa é a lógica que eu usei no exercício 8, tá bom? Bastante atenção, volta, reflita sobre isso com bastante calma para ver se você pegou a ideia, tá legal? Vamos à nossa questão número 9. Número 9 diz que as proposições é uma condicional que prevalece sobre uma conjunção. Se P e não Q, então não R. E se R, então Q e não P são equivalentes. Será que essas proposições que estão aí, elas são equivalentes? Bom, aqui nós temos uma condicional. Uma condicional ela vai ser equivalente ao quê? A contrapositiva. Inverte negando. Ou seja, vou inverter o meu não R invertendo, negando, vou negar o não R e fica se R, então... Aí eu tenho que, né? Deixa eu escrever isso aqui para vocês, ó. Se P, então o quê? Se eu tenho uma condicional, ela é equivalente à contrapositiva. Você inverte todo mundo, ó lá, inverte o P com o Q, negando o P e o Q, ó. Fica se não Q, então não P. Essa é a lógica. Eu estou invertendo, então eu vou passar o R para lá, negando, né? O não R, negando o não R, fica R. E vou passar essa conjunção para lá, negando. Fica não P ou Q, porque eu vou negar Q, né? Aí ele me dá que fica Q e não P. Aqui, ó, virou um E. O problema é que quando você inverte negando, você vai ter que pegar essa conjunção e inverter ela negando. Quando você nega um E, vira um OU. E ele permaneceu com o mesmo E. Portanto, o item 9 é julgado como errado. Beleza? Então, é isso. Tá? Vamos a mais uma questão. Temos aqui a número 10, também uma questão muito interessante de prova aí anterior, que diz assim: para cumprimento de um mandado de busca e apreensão, serão designados um delegado, 3 agentes para a segurança da equipe na operação e um escrivão. O efetivo do órgão que fará a operação conta com 4 delegados, entre eles o delegado Fonseca, 12 agentes, entre ele o agente Paulo. 12 agentes, entre ele o Paulo. 6 escrivães, entre eles o escrivão Estevão. Em relação à situação hipotética, julgue os itens a seguir. No item 10,
Diz assim: há mais de 2.000 maneiras distintas de se formar uma equipe que tenha o delegado Fonseca ou o escrivão Estevão, mas não ambos. Ok? Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou fazer uma análise da equipe que eu vou formar com o delegado Fonseca, ok? Com o Fonseca, mas sem o escrivão Estevão. Depois eu faço a mesma coisa, com o escrivão Estevão e sem o delegado Fonseca. Agora vamos pensar o seguinte, de acordo com o enunciado, nós temos aí quatro delegados disponíveis e aqui dentro nós temos o Fonseca, ok? Nós temos também 12 agentes disponíveis, 12 agentes, e dentro desses 12 nós temos ali o Paulo. É um dado do problema. E temos 6 escrivães. Dentre eles o Estevão. Ok? Essas são o número de pessoas que nós temos para cada função. Agora tome muito cuidado, porque quando ele vai formar a comissão dele aí, o grupo dele, né? Essa equipe, ela é formada, aí tem um ponto importante, ela é formada por um delegado, 3 agentes, isso tudo são dados do enunciado, 3 agentes e um escrivão, ok? Como eu vou formar aí a minha equipe com o delegado Fonseca, e eu vou escolher um delegado só pode ter um delegado, então o grupo que eu vou formar, a equipe que eu vou formar já tem o Fonseca lá dentro, que é um delegado. Beleza? Agora eu tenho que analisar de quantas maneiras diferentes eu posso escolher os agentes, ok? Desses agentes eu tenho 12 agentes, mas a minha equipe são formadas por 3. Quantos agrupamentos de 3 eu consigo formar? Agora perceba que se eu tiver lá dentro desse grupo de agentes, o Fabrício, o Marcos e o Fábio, esse grupo Fabrício, Marcos e Fábio é o mesmo grupo que Fábio, Marcos e Fabrício. Então a ordem entre eles não altera, uma vez que todos desempenham a mesma função. Então esse tipo de agrupamento onde a ordem não interfere é o que a gente chama de combinação. Então o número de agrupamentos que eu preciso formar é uma combinação de 12 elementos tomados todos eles 3 a 3. Beleza? Então aqui está o número de agrupamentos de 3 agentes que eu consigo formar. Escrivão, quantos escrivães, quantos grupos eu consigo formar? Agora perceba que o Estevão não faz parte, sem o Estevão. Então, se eu tenho 6 escrivães e o Estevão está ali dentro, vai sobrar para mim 5 escrivães. Então, eu vou ter uma combinação de 5, tomados 1 a 1, porque eu só vou pegar um escrivão só. No fundo, né, eu tenho 5 possibilidades. Então, como o evento que eu preciso é um evento formado por 2 outros, que são os agentes e os escrivães, o número de maneiras diferentes de eu formar esse grupo, pelo princípio fundamental de contagem, é dado pelo produto. Ok? Apliquei o princípio fundamental de contagem, onde o meu primeiro evento pode acontecer com essa quantidade de maneiras e o segundo evento com essa. O evento composto pelos 2, já que eu vou formar uma equipe, é dado pelo produto. Combinação de 12, 3 a 3. Vocês têm uma formulazinha para isso, né? Combinação de 12, 3 a 3, tem aquela famosa fórmula da combinação, não sei se você se recorda, combinação de n elementos tomados P a P, n fatorial dividido por P fatorial vezes n menos P fatorial. Essa é a fórmula da combinação. Que nada mais é que você fazer a multiplicação do 12 pelos anteriores a ele 3 vezes, né? Os 3 anteriores, então eu faria 12 vezes 11 vezes 10, dividido, aí aqui você faz o fatorial de 3, que é 3 vezes 2 vezes 1, vezes a combinação de 5 a 1, que é o próprio 5. Tá bom? Então nós vamos ficar aqui fazendo essa conta, vamos ganhar tempo aqui, você vai encontrar 1.100. Então você pode formar 1.100
equipes com o delegado Fonseca, que está fixo, por isso que eu não precisei de analisar a possibilidade de delegado, porque o grupo só vai ter um delegado, e é o Fonseca, então fixo, que é como se fosse um multiplicando, eu não preciso de colocar, tá bom? Agora eu vou fazer a mesma análise com, na verdade, sem o delegado Fonseca, sem o Fonseca e com o escrivão Estevão. Tá legal? Aí vamos usar o mesmo raciocínio. Sem o delegado, se agora eu não tenho o delegado Fonseca, eu tenho disponível ali 3 delegados, né? O enunciado fala de 4, mas o Fonseca está ali dentro. Então, de quantas maneiras agora eu vou precisar de escolher um delegado? Tirando o Fonseca, uma combinação de 3, 1 a 1, né? Então, são 3 possibilidades. De quantas maneiras eu posso escolher o agente? Combinação de 12, 3 a 3. E aí é só fazer o produto novamente, tá? Primeiro evento, escolha do delegado. Segundo evento, escolha do agente, porque o Estevão faz parte, ele é escrivão, e escrivão eu só tenho um escrivão. Combinação aqui fica 3 vezes a própria combinação que nós já fizemos aqui, né? Combinação de 12, 3 a 3. Então fica 12 vezes 11, aqui vai dar 55 vezes 5, né? Se você simplificar essa conta que está aqui, 10 por 2, 5, 2 por 3, 4, isso, a combinação de 12, 3 a 3. Tá certo? 55 vezes 4, na verdade, aqui, né? É isso. Aqui, para a gente ganhar tempo nas contas, minha preocupação aqui acaba sendo essa questão do tempo, né? As contas eu acredito que dentro da combinação vocês vão conseguir fazer tranquilamente. Então aqui ficaria 3 vezes 55 vezes 5, você encontraria como resultado 660. Tá bom? 660 seria a conta. Tá? Beleza? E aí, como ele pede o número de a equipe, né? Quantas equipes você consegue formar? Então acaba que é só, porque tem que ter o delegado Fonseca ou o escrivão, esse outro é a ideia de soma, então é só somar esses dois valores, 1.100 mais 660, não é isso? E aí você encontra 1.760. 1.760, ele fala que dá a mais de 2.000 maneiras, portanto, isso está errado. Tá bom? Beleza? Um comentário só sobre a simplificação. Quando você faz essa simplificação aqui, ó, você pode fazer 12 dividido por 3, que dá 4. 10 dividido por 2 dá 5. Então, 44 vezes 5, que seria o resultado dessa combinação, né? Se você for abrindo as contas aí. Aí fica a seu critério, você encontraria aí o 220, né? Então acaba que isso aqui dá 220. Então aqui a gente já pode colocar, ó, para você aqui como sendo o 220. Aí dá o 660. Então aqui é só você colocar então 220, fica 3 vezes 220, 660, tá bom? Então somando 660 mais 1.200, 1.760, portanto o item 10 está errado. Tá legal? Então com isso a gente finaliza a questão 10, vamos à número 11. A número 11 diz assim: a quantidade de maneiras distintas de se escolher 3 agentes para a operação, de forma que um deles seja o agente Paulo, é inferior a 80. Bom, se você se lembrar, nós tínhamos 12 agentes, ok? 12. Só que ele fala a quantidade de maneiras distintas de escolher 3 agentes. Lembrando que o seu grupo, né, é formado por 3 agentes mesmo. Para essa operação, de forma que um deles seja o Paulo. Então, o Paulo está fixado lá. Então, não tenho mais para analisar os agrupamentos que eu consigo formar. Já que o Paulo está, sobram 11 agentes, ok?
11 agentes e eu vou formar agrupamentos de 2. Então, é uma combinação de 11, 2 a 2. Por que isso? Porque o Paulo já está, então eu não tenho mais 12 agentes disponíveis, eu tenho 11 para selecionar 2, porque um já é o Paulo. Então, combinação de 11, 2 a 2. Então, aqui a gente faz 11 vezes 10 dividido por 2. Vamos encontrar aí 55. Ok? 10 dividido por 2, 5 vezes 11, 55. E ele me fala que é inferior a 80, portanto, está correto. Tá bom? Questão número 12. Essa foi mais simples, a 11. 12. Considerando todo o efetivo do órgão responsável pela operação, há mais de 5.000 maneiras distintas de se formar uma equipe para dar cumprimento ao mandato. Ora, primeiro você vai ter que fazer a escolha dos delegados. Agora, independente se tem o Fonseca, se não tem, você tem 4 delegados e vai escolher um. Então, você tem 4 possibilidades para os delegados. Ok? Os agentes, novamente, uma combinação de 12, 3 a 3, é o número de maneiras de escolher o agente. E escolher os escrivães, nós temos 6 escrivães e o grupo é formado por um escrivão só, 6 possibilidades. O evento composto por esses 3, que é a minha equipe, é dado pelo produto. Então, isso aqui vai dar, fazendo a combinação que nós já usamos aí no exercício anterior, né, que é o 220, não é isso? 220, aí faz 6 vezes 4, 24, você vai encontrar 5.280. Tá bom? 5.280. E ele fala que há, considerando todo o efetivo aí, há mais de 5.000 maneiras distintas. Correto, 5.280, portanto, está certo. Tá bom? E nesse mesmo estilo aí, para a gente finalizar, a questão número 13. Se o delegado Fonseca e o escrivão Estevão integrarem a equipe que dará cumprimento ao mandato, essa equipe poderá ser formada de menos de 200 maneiras distintas. A grande questão agora é que se o Estevão vai estar lá e o Fonseca também, eu só preciso de escolher os agentes. Então, é uma combinação de 12, 3 a 3, que nós já fizemos lá atrás, essa combinação, né? E encontramos 220. Como ele fala que há menos de 200 maneiras, isso está errado. Tá legal? Vamos então à nossa próxima questão, questão número 14. A questão número 14 diz assim: uma unidade da PRF interceptou durante vários meses lotes de mercadorias vendidas por uma empresa com a emissão de notas fiscais falsas. A sequência dos números das notas fiscais apreendidas, ordenados pela data de interceptação, é a seguinte. Aí vem os valores, 25, 75, 50 e assim sucessivamente. Considerando que a sequência dos números das notas fiscais apreendidas segue o padrão apresentado, julgue os itens a seguir. Número 14. Tendo como referência essa situação hipotética, o padrão apresentado pela referida sequência indica que os números podem corresponder, na ordem que aparece, às ordenadas de pontos do gráfico de uma função afim de inclinação positiva. Ora, se você parar para analisar, né, já que vocês já têm aí a noção de funções, ordenadas. Ordenadas se refere aos valores relacionados ao eixo Y. Será que isso aqui poderia, essas ordenadas, esses valores são as ordenadas, ó. Será que eles representam valores que obedecem uma função afim, uma função do primeiro grau de inclinação positiva, ou seja, crescente? Ora, é fácil você ver que não, né? Que esse item 14, ele está errado, né? Por quê? Porque você tem uma ordenada 25, ok? Vamos botar o 25 aqui. Aí você tem um ponto de ordenada 25. Depois a ordenada é 75. Sobe um pouco, ó, 75. Depois cai para 50. Aí vem para cá. Como é que isso aqui pode ter inclinação positiva? Né? Se ele depois ele cresce, depois decresce. Portanto, o item está errado. Tá bom? A questão número 15. Ele diz assim: a partir do padrão da sequência, infere-se que o 12º termo é o 1600.
Vamos ver? Olha o que está acontecendo nesse padrão. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Ele quer o próximo termo, que é o 12º. Se você parar para analisar, nós temos aqui o 25, depois vai o 75, depois o 50, então ele vai aumentando e diminuindo. Mas se você der um salto de um termo para o outro, olha lá, 50, 100, 200, 400, 800, aí você vai ter o 1.600 lá na frente. Então aqui, ó, ele está sempre dobrando, ó, 75, 150, o dobro 300, o dobro de 300, 600, o dobro de 600, 1.200, o dobro de 1.200, 2.400. Então, quando ele fala que o 12º termo é o 1.600, está errado. O A12, que é o 12º, é o 2.400, portanto, está errado. Tá bom? Questão número 16, que é a última da nossa bateria aí de exercícios. Se a n for o enésimo termo da sequência, em que o n é 1, 2, 3 e por aí vai, então para n maior ou igual a 3, você tem que o AN, ele é o dobro do AN menos 2. O que ele está falando? Ele está falando o seguinte, olha, n maior ou igual a 3. Se o n for 3, o A3 é o dobro do A3 menos 2, 1, o dobro do A1. O A3 é o dobro do A1, o A4 é o dobro do A2. Perceba que ele está falando que cada termo é sempre o dobro do cara que está 2 atrás. Vamos olhar isso lá, porque é fácil da gente verificar. Ó. O A3, olha lá o A3, é o dobro de quem? O dobro do A1. É verdade, olha lá, o A3 é o dobro do A1. O A4 é o dobro do A2. Portanto, isso obedece essa relação que ele está colocando. Cada termo é só você pegar o dobro do cara que está 2 termos atrás. Ele é o segundo termo atrás. Então, essa afirmação ela está correta. Tá legal? Com isso, nós fizemos aqui 16 questões envolvendo aí o assunto da prova. Eu espero que tenha ajudado vocês nos seus estudos. Qualquer coisa é só você voltar, né, aí no seu nos slides, voltar aí o vídeo para você tirar alguma dúvida se você tiver, e eu espero que possa ter contribuído aí com vocês nesse estudo. Tá legal? Então até a próxima, até o nosso próximo encontro.